primeiro de tudo, a discussão sobre esses 3 gols, sobre a marca histórica que o Messi chegou, mas também sobre o Messi poder muito bem ter sido expulso na entrada que ele dá, a solada que ele dá na panturrilha do jogador argelino. Primeiro essa discussão, o quão histórico é esse feito do Lionel Messi, que provavelmente vai bater ainda nessa Copa os 17 gols, mas também a discussão de vocês sobre essa expulsão ou não do Messi, qual o cartão que deveria ter sido aplicado. Bom, Brunão, ontem eu tava no jogo e o lance pra mim é muito claro. O lance é, o Messi não tem nenhuma intenção de fazer a falta, nenhuma. Ele vai pra tentar uma abafa, ele retarda a passada, o jogador da Argélia também se enrola e retarda, e aí com isso o choque, e o Messi, sem querer na minha visão, acaba acertando a panturrilha do cara. Se você olha pela câmera do VAR, é claro que pela câmera do VAR, nossa, pra cartão vermelho, pra expulsão. Mas é aí que tá a função do árbitro. É o cara em campo interpretar a real intenção do lance. Se o Messi fosse pra fazer uma falta, ele fosse pra um movimento de querer parar a jogada, de querer tirar o jogador da Argélia do movimento natural, se o Messi tivesse qualquer intenção que não fosse, naquele momento apenas, fazer uma marcação pressão de forma justa, você até poderia interpretar como uma ação para um cartão e possivelmente ele ser expulso. Não foi o caso. Em várias jogadas no futebol, a gente já vê jogadores que às vezes estão numa disputa de bola e acerta o cara, que naquele instante ele não teve a real intenção de utilizar daquele artifício. Ah, mas tá passando pano pro Messi? Não é questão de passar pano pra Messi. É questão de analisar como é que foi a jogada no tempo real. A câmera lenta, ela te dá todas as interpretações possíveis. Mas o tempo real é a intenção do fato. Na intenção que o Messi teve naquele lance, em nenhum momento ele foi pra fazer a falta no cara. Pra mim, eles se engalfinharam, eles se enroscaram, acabou sobrando a perna no Messi, e pra mim, segue o lance e vida que segue. Ó, Bruno, antes de eu passar pra você, eu tenho uma opinião semelhante com a sua, mas eu vou um pouquinho além. Eu sei que tudo que você disse é realmente o que você pensa, mas na verdade a minha opinião é a seguinte: eu poderia ficar dando voltas pra dizer vários argumentos possíveis pro Messi não ter sido expulso, mas a verdade, bem verdadeira, é que não interessa se ele tinha que ser expulso, tinha que ter sido expulso ou não. Que bom que não foi. Só isso. Eu falei mais ou menos isso hoje pela manhã na Jovem Pan, aí fizeram o corte no Instagram, já estão me xingando bastante, mas eu não ligo, xingue o que quiser, que não tô nem aí. Mas, assim, eu concordo, eu não acho que é um lance claro para expulsão, dentro até do que o Felipe falou, também não acho que é um lance, é um absurdo não ter sido expulso. E eu tenho certeza que pesa sim numa decisão do árbitro o fato de ser quem é. Isso pesa. Não adianta, foi mais ou menos o que eu falei hoje de manhã. Não adianta a gente achar que todo mundo é tratado igual, porque não é. E é a realidade do mundo. Se fosse um outro jogador, é possível que ele tivesse uma interpretação de expulsão. Como é o Messi, fica aquela coisa, primeiro que ele não tem esse histórico, Sim. E segundo uma coisa que Vampeta falaria, que Vampeta já contou uma história que envolve o próprio Messi, e ele falou a mesma coisa, que foi um jogo que ele fez, ele participou, acho que nos Estados Unidos mesmo, em algum lugar, e um jogador que era de um time pequeno aqui, estava lá como convidado, que o empresário dele era amigo do pessoal, e o Messi estava jogando, e Vampeta estava jogando também, né? E o rapaz, acho que se chamava Maurício, o rapaz, jogador. Ele dá uma porrada no Messi, no meio do amistoso ali, um amistoso de festa, e aí o Vampeta fala, pô, tá maluco, cara? Você vem na Disney e quer matar o Mickey? Mas é isso, pô. Assim, aí você vai participar de um evento e você vai tirar a estrela, o cara pensa 2 vezes, porque faz parte do evento ter o Messi, que ele tiraria o Messi do jogo de ontem e tiraria do próximo. Né? E não foi um lance escandaloso. Se o Messi vai lá dar um murro na cara do cidadão, aí não tem o que fazer. Igual o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi na final da Copa de 2006. Tem coisa que não tem o que fazer. Mas o lance de ontem não era um lance escandaloso. E na dúvida, sendo ele, tem que deixar o cara no campo. E não só ele, o Cristiano tá jogando agora. As estrelas, a Copa é das estrelas. E tem uma coisa que até já peguei um pouco de bronca, muito pelos debates que nossa área faz, a imprensa esportiva tem muita culpa nisso. Que tem muito programa, eu já participei de vários, que é arbitragem em debate, praticamente. Isso me irrita tanto, porque assim, o árbitro não é o protagonista do jogo.
O árbitro está ali para que para que tenha o mínimo de civilidade no jogo, para que um não dê murro na cara do outro, para estar ali controlando seguir de alguma maneira as regras. Tem que ter alguém ali para mediar. São 2 times, todo mundo quer ganhar e tem que ter um cara ali para mediar. Tem que ter uma figura neutra para mediar. E é isso. E a gente, acho que muito aqui na imprensa brasileira e no geral, treinadores fazem isso também. Aqui no futebol brasileiro, jogadores, dirigentes, a torcida também adora uma arbitragem em debate ali, senão também não teria tanto arbitragem em debate, que tem todos os canais possíveis e imagináveis, né? E tem porque as pessoas assistem e gostam, né? Senão não teria. A gente dá um protagonismo pros árbitros assim que não tem, cara. Sim, o protagonista do jogo é o jogador, principalmente o cara grande, principalmente um Messi, um Cristiano, um Mbappé, um Neymar, um Vinícius Júnior, um Haaland e tantos aqui no nosso futebol, o Arrascaeta, o Flaco Lopes, o Depay, esses caras são os protagonistas, não é o árbitro. Até uma expressão que o Mauro César usa, ele não falou nesse caso, tô falando o Mauro, ele usa uma expressão às vezes que é o Zé Regrinha. Ah não, mas tem que seguir ali tudo rigorosamente, tá vendo? Tem um detalhe, tem um ângulo de 90 graus. Cara, o Zé Regrinha, ele é mala, cara. O cara não tá ali pra ser o Zé Regrinha, ele não é a estrela do jogo. Então a estrela são os jogadores. Então você tem um lance assim que não é um absurdo. Eu acho que tem que preservar a estrela do espetáculo, sim. Você tá fazendo um espetáculo. Ontem, o jogo foi tarde já aqui no Brasil, 10 da noite. Se esse cara é expulso, um monte de gente ia dormir, cara. Sim. Porque o pessoal vai trabalhar cedo, vai acordar às 5 da manhã, vai pegar ônibus, metrô. Muita gente ficou... Hoje eu vou dormir até mais tarde que eu quero ver o Messi jogar. Porque o Messi joga. Se o Messi fosse expulso, o cara ia desligar a TV e ir embora. E o futebol também é o entretenimento, também é o espetáculo. Então, assim... Não é exatamente o certo, o correto, mas existem coisas. Quando é de um jeito, quando é outro. Isso faz parte. Mas